Boa noite, meu povo. Seguinte, já vou adiantar qual vai ser o assunto dessa live. Rapidinho, não vai demorar. 8h20, 8h20 não, 9h20 eu já terminei. Mas a ideia é falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a meia ponta e o quadril no forró. Então vai ser meio que uma reflexão, meio que um desabafo, meio que um conselho. Não sei o que vai sair daqui, exatamente assim. Mas eu quero que seja uma live, assim, mais descontraída. Eu não fiz um roteiro, assim, organizadinho. Eu meio que organizei só o que eu queria trazer para essa live aqui hoje, pra gente conversar rapidinho sobre isso. Então, pra quem tá entrando aí, eu vou fixar o comentário pra vocês entenderem sobre o que vai ser essa live. Então, a gente vai refletir um pouquinho aí sobre a meia ponta e o quadril no forró. Sheila, chegou aí, Lucas, o Leandro, sejam bem-vindos. Débora também tá aí. Então, como eu disse, logo que eu dei play aqui, vai ser uma live mais descontraída, sem roteiro, vai ser um bate-papo assim, bem entre amigos mesmo. Uma espécie meio que desabafo de reflexão sobre a meia ponta e o quadril no forró. E aí, sempre que eu lanço assim alguma conversa, alguma discussão, eu gosto de dizer o porquê que eu tô trazendo isso, né? Por que surgiu isso na minha cabeça. E na verdade, esse tema específico que eu resolvi trazer assim numa quarta-feira à noite surgiu de uma aula que eu dei na segunda, e veio à tona essa conversa sobre a meia ponta e sobre o quadril dentro do forró, tá? Então, se vocês quiserem participar, se sintam à vontade, mandem perguntas, compartilhem a opinião de vocês, que vai ser muito legal essa troca. É sempre muito legal essa troca. Então, assim, tá, vamos lá. Eu recebo muitas alunas, principalmente alunas. Chegue mais, Mari, bora conversar sobre esse assunto. Muitas alunas, principalmente, acho que sempre foram as mulheres que chegaram mais pra mim com esse sentido. Alguns homens também chegam, mas é por um outro motivo. Mas basicamente o que acontece muitas mulheres, elas chegam pra mim e falam assim: Jéssica, sempre me falam que eu tenho o quê? Tenho que alguma coisa. Ou que eu não posso alguma coisa. Tipo, você não pode, tá proibida. E aí, relacionando com essa temática da meia ponta. Oh, meu Deus do céu. Cai. Calma aí que meu... Tá emocionado o meu suporte. Pera aí, gente. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Ai, meu Deus. Se emocionou. Deixa eu ver aqui se ele fica. Ele não tá ficando. Acho que agora vai. Coisas do ao vivo, né? Então, o que eu tava falando, né? Muitas meninas chegam pra mim e falam assim: Jéssica, me falaram que eu não posso mexer o quadril e que eu tenho que dançar na meia ponta. E aí isso é uma questão que dá pra gente discutir muitas coisas. Eu vou trazer Leandro, você tomou um surto, né? eu vou trazer um dos questionamentos que a gente pode trazer pra conversar sobre isso, que é o seguinte, né? Então, primeiro, vamos falar sobre a meia ponta, porque tá lá na nossa base, o que a terra a gente no chão e tal, tem a ver com nossos pés. E tá, muitas mulheres ouvem: você tem que dançar na meia ponta. E aí, muitas vezes, a justificativa dessa regra, né, desse tem que, vem acompanhado da seguinte justificativa: porque dançando na meia ponta, você vai ter mais agilidade. Porque dançando na meia ponta, você vai responder com mais rapidez às conduções. E pensando por esse lado, pensando só por esse lado, eu vejo que é uma justificativa muito para facilitar a vida de quem está conduzindo, né? Então, na maioria das vezes, a dança 2, ela ainda é pautada pelo o que o condutor está propondo, né? Pelo que a pessoa condutora está trazendo ali para o jogo. E aí, a partir desse pensamento de que a dança ela acontece a partir da pessoa que está conduzindo, realmente, o restante da dança ela vai ser pensada de uma forma que facilite a vida dessa pessoa, né? Porque a gente não quer dificuldades na vida, a gente quer facilidades na vida.
E aí, essa regra do tenho que dançar na meia ponta, ela vem muito por causa disso, né? E aí, o que acontece? Quando a gente dança na meia ponta, vem toda essa justificativa, né? Que é agilidade, que você vai responder mais rápido, nananã. Só que quando você dança na meia ponta, você vai acabar puxando sua atenção para o seu equilíbrio, porque você vai diminuir o contato que você tem no chão, né? A gente tá com o pé todo no chão, a gente vai diminuir o contato que tem no chão, e isso vai te exigir mais equilíbrio. Você vai ter que estar preocupada mais com o seu equilíbrio. E tudo bem até aí, é uma possibilidade você dançar na meia ponta. Mas eu acho um pouco problemático, bastante problemático. Alguns professores, inclusive eu já fui essa professora de dizer que, não, você tem que dançar na meia ponta. É tipo assim, um pré-requisito. E hoje eu vejo que não, a gente não precisa dançar na meia ponta, independente se você conduz ou se você é conduzido, né? E aí, além dessa questão, né, de facilitar a vida do condutor, também tem a questão estética, né? Então, vem muito da questão de uma dança mais da Europa, meio europeizada. Agora eu não sei se existe essa palavra. Né? De traços mais europeus e tal, que a gente acaba valorizando porque é uma coisa de fora e as pessoas têm esse negócio do pensamento colonizado. Então, vem muito dessas danças mais sociais mesmo, do balé e tal. Muitas das danças que as mulheres geralmente usam salto. E aí, quando a gente vem pro forró, acaba querendo trazer essa característica, né? Às vezes não de salto alto, mas a gente acaba querendo manter essa meia ponta alta por causa disso também. Então, é uma questão muito estética. E nada tem a ver com, vamos dizer assim, a questão técnica, né? Eu consigo ser ágil, eu consigo responder ou não, inclusive, as conduções com o meu pé todo no chão. É uma possibilidade. Então, uma reflexão aí pra vocês que fazem aula, que já fizeram, que estão fazendo. Daqui a pouco eu vou ler o comentário de vocês, porque eu vejo que vocês estão participando aí. Inclusive, se vocês tiverem dúvida, uma dúvida específica, manda aí na caixinha de perguntas do ladinho que eu consigo responder com mais organização depois, tá? Então, esqueci o que eu tava falando. Sim. Então, quando isso vem como uma regra, isso acaba impondo limites pro seu corpo que talvez não façam tanto sentido pra você. Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri muito nessa pandemia, dançando sozinha em casa, na quarentena, é que eu amo dançar com o pé todo no chão. Eu amo. E quando a gente começa a descobrir as possibilidades que o nosso pé, que a nossa base, que a terra a gente no chão dá pro nosso corpo, a gente fica assim, meu Deus, muitas possibilidades. E eu acho que a dança é mais sobre isso do que impor regras, né? Então, quando você fala para uma pessoa que ela tem que dançar na meia ponta, primeiro que você não tá respeitando o corpo da outra pessoa. Você não sabe se faz sentido para outra pessoa dançar na meia ponta, né? Isso o Leandro falou agora. Tanto que o condutor ele tem agilidade e tá com o pé todo no chão. Exatamente. Só que isso recai muito para o conduzido porque a gente tem aquela ideia de que o conduzido tem que estar pronto e disposto a responder de forma afirmativa todas as propostas do condutor. E aí, quando a gente vai para essa meia ponta, quando a gente vai para uma meia ponta que não tem tanta consciência, né? Quando sobe na meia ponta. Quando a gente faz isso sem consciência, a gente acaba sugando pra gente muitos outros problemas que muitas vezes, pelo fato de a meia ponta que importa, esses problemas, essas questões, elas não são resolvidas. Então, acho que eu já me perdi no que eu tinha falado, mas o que eu quero deixar para esse primeiro tópico e pro segundo, que também vai servir pro segundo, é que isso serve para quem ensina, para quem aprende, para quem ensina e aprende, para qualquer pessoa. É que tentem, antes de impor ou de criar alguma regra, não sou muito a favor das regras nesse sentido, né? Claro que vão ter algumas regras que podem ajudar a gente, mas sempre mostrando possibilidades. Eu gosto de trabalhar com meus alunos sempre mostrando possibilidades. Falar assim, pra mim, funciona desse e desse jeito. Como é que deve ser? Como é que deve funcionar pra você? Então, eu não gosto e eu acho bem problemático a gente começar a impor regrinhas assim pro corpo de uma outra pessoa que a gente nem conhece, que a gente não sabe. E aí isso acaba travando a pessoa no sentido de que ela recebeu essa informação e ela vai entender que ela só tem essa possibilidade. Então,
às vezes nem é legal pra ela, mas ela tá seguindo aquele fluxo porque ela vê todas as meninas dançando com a meia ponta e é isso, e aí pronto, ela dança na meia ponta. Mas nunca ela se perguntou, essa pessoa se perguntou se ela teria uma outra possibilidade, né? Outras possibilidades disponíveis pra ela usar também, pra ela explorar. Então a primeira dica é: questionem tudo que falam pra vocês. Inclusive, o que eu estou falando aqui agora, vocês podem questionar, porque eu acho que é a partir desse questionamento que a gente vai construindo esse aprendizado. E eu acho que é isso que é o importante, né? Tanto pra vida, como pra dança, como pra qualquer outra coisa, né? As respostas, elas não precisam, elas não devem vir prontas pra gente, mas a gente vai construindo as respostas que fazem sentido pra gente, que faz sentido pro meu corpo. Então, voltando, né, a essa conversa que eu tive com a aluna, e ela trouxe: Jéssica, eu gosto muito de dançar com o pé todo no chão, porque eu sinto dor, ou porque pra ela era mais confortável dançar com o pé todo no chão, né? E aí ela me falou que ela gostava, mas ela sempre via as outras pessoas dançando na minha ponta e falavam pra ela que ela tinha que dançar na minha ponta. Aí eu falei assim: epa, não precisa, não é regra, você pode dançar como você quiser, e aí a gente vai trabalhar a partir daquele jeito que faz mais sentido pra você. Então tá, você vai dançar com o pé todo no chão? Pode ser. Vamos ver que ferramentas, que habilidades a gente pode explorar pra te ajudar a dançar com o pé todo no chão, e aí eu mostro pra ela possibilidades, coisas boas, coisas ruins de dançar com o pé todo no chão. Pra tal problema você pode resolver de tal forma. Então é a partir disso que eu gosto de ir pensando o conhecimento, né? O aprendizado da pessoa. Deixa eu ver o que vocês estão falando, porque eu sei que vocês falaram bastante coisa e foram coisas bem legais, só que eu não tava conseguindo ler. E aí eu parto pro próximo tópico, que é do quadril, tá bom? Inclusive, eu estou adorando falar assim aleatoriamente, porque eu realmente não fiz roteiro. Eu só falei assim: eu quero falar disso, porque disso. E pronto. O Rodrigo falou: obrigar ou proibir é algo forte, onde deveria sair do dicionário do assunto. Entendi que você achava que essas palavras não precisavam existir, né? Eu gosto de falar assim: se você não tá machucando o outro, se você não tá fazendo mal pro outro, tudo pode dentro da dança. Corredora pós 40 falou: pior que esse raciocínio é a história de ficar na meia ponta e não dobrar o joelho, com o argumento de ficar mais elegante, né? É a questão estética que é muitas vezes colocada pra gente. E nem é técnico, né? É basicamente estético, porque você acha bonito. E aí a gente se pergunta: o que é bonito, né? Porque até a nossa opinião, o nosso gosto pessoal, ele é influenciado pelo meio que a gente vive, pelas influências que a gente tem, pelas representatividades que a gente tem. A Mari falou: quando eu comecei a dançar em 2001, não tinha essa regra. E isso também vai variando, né, de geração para geração. Hoje eu ainda vejo muito presente, viu, Mari? A meia ponta. Principalmente pelas alunas que chegam até mim. Então, às vezes a gente acha que, não, as coisas já mudaram, tá tudo resolvido. Não. Às vezes a gente tá na nossa bolha e aí a gente acha que as coisas estão tudo a mil maravilhas, mas não tá, gente. Muitas coisas precisam ser resolvidas ainda. Ai, meu Deus, peraí. Mari falou: eu também amo de dançar com o pé todo no chão. Nossa, eu amo muito, 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 muito. Forró 079 falou: como fazer para ser o seu aluno? Então, tem um link lá na minha bio, tem todas as informações, tem link para marcar aula particular, tem link para participar do curso que vai começar semana que vem, que inclusive é de autonomia e criatividade na dança, a gente aborda muito essas coisas no curso. Vou ler o último comentário para continuar, tá? Eu tô amando vocês participando, nem tava esperando que ia ter tantas pessoas aqui. Vivi falou: Vivi, minha aluna perfeita, maravilhosa. Ela falou: essa questão da meia ponta não deveria ser uma questão. Cada um, individualmente, vai perceber o momento que precisa subir ou não na meia ponta para conseguir fazer algo no ritmo da musicalidade, por exemplo. Pois é, eu super concordo com isso, Vivi. E aí, por isso que eu acho que a forma como eu ensino, como a gente passa uma informação é tão importante. Porque eu nunca chego pro aluno e falo: você tem que ou você não pode alguma coisa. Eu chego: tem essa, aquela possibilidade, e talvez até o aluno me traga uma possibilidade. Isso, inclusive, aconteceu muito nas nossas aulas, né, Vivi? Vocês sempre trazendo coisas, eu falei: não, peraí, vou testar. Deu certo, não deu certo? O que a gente pode melhorar, né?
É o modelo de sino, o Felipe falou. Tá. Gabriel falou, gosto muito de alternar entre meia ponta e o pé todo no chão, cada um tem suas vantagens. Muito. Eu também faço muito isso. Muito. E é muito legal, dá pra brincar muitas coisas. Tem até um vídeo que eu postei há uns dias atrás. Se vocês não acharem, pode mandar direct que eu encaminho pra vocês. Que fala sobre as partes do pé que a gente pode usar. E aí, a partir dessas partes do pé, a gente pode pensar em muitas outras possibilidades. É muito legal. Tá. E aí, o segundo ponto é o seguinte. Gente, muito obrigada, vocês estão participando. Eu fico muito feliz por isso, de verdade. Antes de ir pro próximo ponto, já que essa live é mais espontânea, vou falar uma coisa. Que eu tava querendo fazer essa live praticamente desde segunda. Só que eu ficava assim, mas esse assunto já tá batido. Mas eu não queria fazer roteiro, né? Eu queria fazer uma live mais solta, mais espontânea. E aí eu ficava assim, não, mas a galera não quer saber disso, a galera já tá cheia de ouvir isso. Se eu não fizer o roteiro eu vou me atrapalhar toda, eu não sei o que eu falo. Aí eu fiquei procrastinando, me sabotando, querendo, mas eu esqueci que precisa de iluminação, mais isso, mais aquilo. E aí eu não fiz até hoje, mas hoje eu decidi. Eu falei, vou fazer, liguei a câmera e tô fazendo. Então também é sobre isso, é sobre, né, se arriscar um pouquinho. Deixa eu ver aqui se falaram. Jéssica, a meia ponta já entra como ferramenta. Exato. Você tá afirmando, né? Você não tá perguntando, né, Leandro? Acho que você tá afirmando. Mas sim, pode entrar como ferramenta. Tá, então, passando pro segundo tópico que eu gostaria de falar, que é sobre mexer ou não o quadril. Eis a questão. Seguinte, muitas pessoas, muitas meninas, e os homens também têm uma questão em relação a isso, mas é um outro questionamento sobre... É sobre o quadril, mas é um outro questionamento. Inclusive, eu posso falar sobre isso em uma outra live. Leandro, foi uma pergunta, né? A meia ponta pode entrar como uma ferramenta? Pode entrar. Eu acredito que pode entrar. A Vivi até comentou, né? Em alguma coisa da musicalidade. Ou sei lá, eu quero evidenciar o meu peito do pé. Ou eu quero fazer um giro mais rápido. Não sei. Pode ser usado como ferramenta, tá? A Evelyn já falou, mexe esse quadril. É pra mexer, gente. Pelo amor de Deus, mexe o quadril. E aí tem um estigma que é o seguinte. Jéssica, já me disseram 1.355 vezes que não pode mexer o quadril no roots. Aí eu falo assim, como assim? Como assim, meu Deus? Claro que pode mexer o quadril no roots. Não sei quem botou isso na cabeça de vocês. Claro que vão ter pessoas que vai ter uma expressão corporal que mexe menos o quadril. Vai ter uma expressão corporal que é mais durinha mesmo. Vai ter momentos na música que eu quero deixar o meu corpo mais durinho, né? E durinho não entenda como um tenso, porque tem pessoas não pode mexer o quadril, tem que dançar durinha. Aí o que vai acontecer? A pessoa fica tensa, dos pés à cabeça. E aí parece, entendeu? Que eu tenho que ficar movimentando a montanha. Mas não é nada disso, minha gente. Vou começar a esclarecer, vou começar a explicar um pouco mais sobre esse negócio do quadril. Que é uma coisa também que a gente trabalha lá no curso. Eu também trabalho muito quadril nas minhas aulas. Que é o seguinte, a gente pode mexer o quadril. Se você dança forró estilizado, se você dança forró eletrônico, se você dança forró pé descalço, se você dança roots, você pode mexer o quadril se você quiser, abençoada. Entendeu? Você pode mexer o quadril. Pode mexer o quadril. Eu vou tatuar aqui na minha testa, ó. Pode mexer o quadril dançando forró. Chega, fiquei nervosa agora. Mas, por que eu tô dizendo isso tudo? Porque, mais uma vez, essa minha aluna, né? E outros tantos alunos que eu já dei aula, chegam pra mim e falam que a Jéssica me falaram que eu não podia mexer o quadril. Me falaram que eu não podia mexer o quadril. E aí, mais uma vez, tem um lado desse não mexer o quadril que também passa por facilitar a vida do condutor. Porque, às vezes, quando você mexe o quadril, você, às vezes de forma inconsciente, e é por isso que eu trabalho o quadril na aula, pra gente fazer isso com consciência. Porque eu acho que, assim, você pode mexer o quadril, você pode fazer qualquer coisa, né, dentro da dança, desde que não machuque a outra pessoa, não fira a outra pessoa.
fazendo com consciência e fazendo porque você quer, e não porque você não tem o controle do seu corpo e aí sem querer você abriu mais o quadril. Entende? Tá, daqui a pouco eu vou ler seu comentário, Sheila. E aí, pensando, quando a gente fala assim, você não pode mexer o quadril, a gente de novo bloqueia as possibilidades que a pessoa tem dentro da dança dela. A gente bloqueia as possibilidades que a pessoa tem dentro com o corpo dela dançando. E isso é muito problemático. Primeiro que o quadril, em muitas danças, ele é demonizado, né? Tipo, é uma dança lasciva, não sei o que lá, como uma forma pejorativa mesmo de dizer que não mexe quadril. E a gente tem toda essa questão dentro da sociedade, né, que não mexe quadril. E, inclusive, os homens, né, eu recebo muitos homens que eu vou fazer um simples aquecimento, né, que a gente vai mexendo as articulações do quadril e simplesmente os meninos sentem muita dificuldade, porque o homem não rebola, né. Então, o que eu tenho a dizer sobre o quadril dentro do forró? Sheila já falou, ela mexe tudo, consciência e controle é tudo nessa vida. Bora experimentar esse corpo. É sobre isso. Entendeu? Sheila acabou de resumir aqui o meu bate-papo com vocês. Então, o que eu digo é, você pode fazer tudo, como a Sheila acabou de falar, desde que você tenha consciência. E, mais especificamente do quadril, voltando, qualquer estilo de forró, inclusive o roots, se você entende como é que funciona o seu quadril e se você usa esse entendimento a seu favor, você só tem coisas a ganhar. Você vai deixar a sua dança mais fluida, você vai deixar a sua dança mais confortável, você vai melhorar a sua conexão com a outra pessoa, e aí, seja você condutor ou conduzido, não tô fazendo distinção disso aqui agora, né? Então, assim, você só tem a ganhar, desde que você faça com consciência. Só que o que acontece é que as pessoas falam, você não pode... E não explica por que não pode, porque na verdade não tem explicação. E aí já fica uma segunda dica. Sempre que uma pessoa chegar pra você e falar assim, Jéssica, você não pode. Jéssica, você tem que. Impondo alguma coisa. Sempre que uma pessoa chegar assim, impondo alguma coisa pra vocês vão fazer a seguinte pergunta. Por quê? Pronto. E aí você espera a justificativa da outra pessoa. Às vezes a justificativa vai ser até plausível, né? A depender aí da situação. Às vezes não. E não é no sentido, assim, de questionar, assim, agora eu quero ver o que você vai responder. Não é isso. É pra você realmente entender. Porque às vezes a gente acha que o professor vai chegar pra gente e vai dar um conteúdo pronto, vai dar a resposta pronta, vai te fazer dançar em 30 dias. E não é assim, gente, né? Dançar envolve muitas coisas, envolve muitas questões, envolve muitos aprendizados. E não é que é complexo, é porque não é fácil, né? No sentido assim, não é rápido. Claro que algumas pessoas vão se desenvolver mais rápido que outras, a curva de aprendizagem vai ser diferente e tal, mas não é uma fórmula pronta, né? Então, é sobre isso que eu queria falar. Então, quando alguém fala pra vocês assim, não pode isso, tem que fazer aquilo, pergunte por quê. Porque você precisa entender o porquê daquilo, a justificativa daquilo, para você entender se aquilo faz sentido para você ou não, né? E isso também, e aí tem a ver com a meia ponta, tem a ver com o quadril, porque senão a gente acaba criando bloqueios no nosso corpo e a gente nem sabe por quê. E aí a gente, como professor também, eu tenho pensado muito sobre isso. Na verdade, eu sempre tô pensando sobre isso, cada aula que eu dou, de estar me questionando se o que eu tô passando para aquele aluno é porque eu acho legal pra mim, porque faz sentido pra mim, ou se aquilo realmente vai agregar pra ele. Porque quando eu falo assim, não faz isso porque tô dando um exemplo, né? Não faz isso porque é feio. Quando a gente ouve muito isso, não faz isso porque é feio. Mas é feio pra quem, né? Esse gosto, o que eu quero dizer, eu fico muito atenta pra eu não confundir o meu gosto pessoal, que nem é tão pessoal assim, né? Que é porque recebe muita influência. Se é só, vamos dizer assim, se é só o visual, ou se realmente tem alguma coisa ali mais técnica, que tem a ver com consciência corporal, que tá por trás daquilo, entendeu? E aí, às vezes, é só porque pra mim aquilo não faz muito sentido, mas pra outra pessoa pode fazer. Então, eu fico me policiando muito no sentido de eu não criar bloqueios na outra pessoa,
por questões pessoais minhas, né? Então, o professor, ele tem muito... A professora, o professor, a pessoa que ensina, né? Que educa através da dança, através de qualquer outra área, a gente tem que ter muito cuidado nisso, pra gente não bloquear o outro por uma questão mais pessoal da gente. Então, eu tento estar sempre prestando atenção nisso, né? É muito importante a gente prestar atenção nisso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. As meninas tudo aí, ó. Mexe o quadril, muito bem. Deixa eu ver mais o que vocês falaram. Ai, meu Deus, espera que eu tô atrapalhada aqui. Espera. Já caí no início da live, tá uma coisa de louco. Sheila, vou ler o comentário de Sheila que ela botou. Se posso colaborar? Claro que pode. Para mim, uma das coisas graves do uso da meia ponta é a falta de estrutura corporal para a sustentação da meia ponta. Altera todo o alinhamento só para cumprir uma regra. É sobre isso, gente. É sobre isso que a gente vê nas aulas, né? Não sei, Sheila, que a gente tem que ensinar nas aulas para as pessoas. Então, isso tem muito a ver com a coisa que eu sempre falo. Quando a gente tá dançando, principalmente quando a gente tá no início, na verdade não importa muito esse negócio do início da experiência, mas de uma forma geral, o aprendizado e o ensino, ele é muito visto como, é muito só direcionado pro resultado. Então, sei lá, eu falo, faz o passo básico. A pessoa vai lá e faz o passo básico. Só que às vezes a gente não pensa no caminho que a gente vai ter que percorrer para fazer um passo básico, né? Por exemplo, ou para fazer qualquer uma outra movimentação. Então, às vezes a gente foca só em estar na minha ponta. Não, eu tenho que estar na minha ponta. Mas não sabe sobre troca de peso, não sabe onde é que tá, se o peso que você está distribuindo no seu pé, ele tá coerente, tá te ajudando ou tá te atrapalhando. Então, eu acho que é sobre isso que a Sheila falou, né? Que a gente às vezes só foca ali que a gente tem que cumprir a regra, mas a gente não pensa em toda a sustentação que nosso corpo, em toda a estrutura, né, corporal que a gente tem para sustentar aquela meia ponta. Então é muito sobre isso. Nossa, Sheila, muito obrigada pelas palavras. Adorei. Forró 079 falou: eu acredito que se a pessoa treina e tem consciência, ela vai saber o melhor momento de mexer ou não o quadril, de meia ponta ou chapar o pé no chão. E por isso é importante fazer aula com Jéssica. Aprenda mais. Vou contratar a Forró 079 para fazer o meu marketing. Sheila, mexe tudo, consciência e controle é tudo nessa vida. Eu acho que eu já tinha lido esse comentário. Guilherme perguntou: o que tem a dizer sobre a tal fuga de quadril para os giros? Acha realmente que pode ser eficiente? Acha realmente que pode não ser eficiente em alguns giros? O que você quer dizer com a fuga do quadril? É quando a pessoa, sem querer, abre o quadril e faz um giro? Ou é aproveitar o movimento do quadril para fazer o giro? Me fala aí, Guilherme, porque eu não entendi muito bem a sua pergunta. Vivi, eu amo dançar com quem mexe o quadril. Nossa, eu também amo. Ó, 079, eu rebolo muito. Será que eu não sou homem? Não sei, né? A gente é muito... O ser humano é muito interessante, né? Porque a gente atribui características aleatórias. Aí, a depender da característica que você tenha, você é homem ou você é mulher. E não tem isso não, meu povo. Todo mundo pode mexer tudo. Todo mundo pode, se quiser ficar duro com o quadril duro na dança, pode ficar com o quadril duro. Não tem problema não. O importante é a gente fazer as coisas com consciência. Tá bom? Tá bom. Essa é a... Como é que chama? Eu esqueci a palavra. Esse é o ensinamento de hoje. Se você faz com consciência e não machuca e nem agride, nem prejudica a outra pessoa, você pode fazer, tá? Que mais? Deixa eu ver se vocês falaram mais. Isso, sem querer. Tá, Guilherme, vou voltar lá na sua pergunta pra responder essa sua dúvida.
Tá, então eu sem querer, né? O que tem a dizer sobre a tal fuga do quadril para os giros? Acha realmente que pode não ser eficiente em alguns giros? Pronto, então considerando que o meu quadril tá me levando, né? É como se, vou fazer uma abertura e aí como eu não tenho controle do quadril, eu abro muito o quadril e aí talvez isso resulte num giro. Pronto, pensando nesse aspecto, cai naquela questão que eu falei. Se o seu quadril tá abrindo e aí sem querer você faz uma coisa que você não tava preparando para aquela coisa, né? Não foi a sua intenção fazer aquela coisa, o que eu vejo é que falta consciência, né? Consciência corporal. Então, alguma coisa ali tá fugindo do seu controle, você não tá sabendo usar exatamente, né? Essa parte. Pode ser o quadril, pode ser uma outra questão, né? Que influencia no quadril. Então, eu acho o que eu trago se isso tá acontecendo porque você não quer, então tá sendo uma coisa sem querer, eu trabalho a consciência corporal. Então, ver por que aquilo que tá acontecendo. Mas então girar sem querer por causa do quadril. Então, isso é uma questão que a gente pode trabalhar. E se eu girar... E a outra foi, achar realmente que pode não ser eficiente. E aí se você usa o quadril para te ajudar a fazer um giro, eu já comentei isso também em um post que eu fiz, falando o seguinte, de eu aproveitar algumas partes do meu corpo para fazer um movimento. Então, quando eu vou girar... eu simplesmente, sei lá, tô no passo básico, eu não simplesmente giro. Eu vou preparar todo o meu corpo. Então, eu começo a girar o meu tronco e aí meu quadril também pode ajudar nessa rotação. Então, nesse sentido é legal, porque eu tô usando com consciência. E é isso, né? Então, com consciência pode tudo. E também tem uma questão que é a expressão corporal. A minha expressão corporal é mexer o quadril. Pronto, eu vou evidenciar o quadril em todos os movimentos. E aí, se isso atrapalha o outro, vamos se perguntar por que está atrapalhando o outro. Porque muitas vezes está atrapalhando o outro, não está atrapalhando o outro. É só porque não está simplesmente dando aval completo, 100% para o condutor propor as coisas, né? Então, quando a gente mexe o quadril, às vezes eu mexo o quadril com consciência, com a intenção de mexer o quadril, porque eu quero propor uma abertura. Então, isso é uma possibilidade que pode ser vista como atrapalhar o condutor, né? Juliana Freire fala muito disso, inclusive. Então, não é atrapalhar o condutor, é porque eu tô propondo aquilo mesmo e o condutor precisa também se adaptar às minhas propostas. Obrigada, Sheila. Você falou que tava saindo, muito obrigada. Tá, acho que eu respondi, né? Então, entre então no médico da consciência. Exato. Gente, é isso. E aí, o que acontece? Só pra finalizar, então assim... se for para tirar alguma coisa dessa live, é que vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, fizerem sentido para você, desde que com consciência e que não prejudique o outro, que não fira o outro, enfim, que não magoe o outro, enfim. E com consciência. E aí, isso aí, eu trabalho muito, tanto nas minhas aulas particulares, nas aulas em grupo, e para quem ficou até aqui, tiver interesse em saber mais... tem as minhas aulas, né? De Forró 079 aí. Serve do moço do marketing pra mim. Ele acabou de falar, às vezes é bom atrapalhar o condutor quando ele se acha demais. Apoio essa ideia aí. Eu esqueci seu nome. Eu esqueci o nome. A gente já se falou pelo direct, mas eu esqueci seu nome de verdade. E aí o que eu tava falando é que eu trabalho muito isso nas aulas, tanto particulares como nas aulas em grupo. E inclusive... vai começar uma turma nova. Semana que vem, a gente vai começar... vão ser 2 turmas. Uma turma quarta-feira, às 20 horas. E uma turma sábado, às 16 horas. Eu esqueci agora a data, mas acho que é dia 2. Acho que é dia 2 que começa. Dia 2 é uma quarta. Então, vai ser quarta às 20 e sábado às 16. E o que acontece? Vai ser sobre autonomia e criatividade no forró, para dançar forró. Todo mundo pode participar, se você é homem, mulher, condutor, conduzido, tanto faz. Se você tá iniciando no forró, se você já tem um pouco de experiência, se você já tem muita experiência, se você dá aula também, acho que seria um aprendizado interessante também. Então, caso vocês se interessem, a gente vai falar muito sobre isso. Eu falo muito sobre consciência corporal, o que tem muito a ver com autonomia, né? Então, com o poder de decisão que a gente tem dentro da nossa dança. E é isso, eu amo falar sobre isso porque faz muito sentido pra mim.
tem muito a ver com as coisas que eu acredito, que eu aprendo e que eu aplico na minha dança também. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, Guilherme, muito obrigada. Que bom que eu consegui explicar direitinho. Laila, muito obrigada. Todo mundo que tá aqui. Vou fazer mais vezes, eu gostei. Quando eu falo de uma coisa que eu gosto, eu fico muito falante. Então, assim, gosto. Rafael, lembrei agora. Então é isso. Quem assistiu, quem tiver aqui agora, que gostou da live, tira um print. Eu vou fazer uma pose aqui, ó. Calma aí, prepara pro print. Eu vou fazer uma pose e aí vocês vão tirar print. E aí vocês compartilham nos stories, no feed, onde vocês quiserem. Manda no direct de alguém. Fala assim, assista essa live aqui que tá top. Então eu vou fazer a pose da print. Aí vocês tiram, tá? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Olek, beijo pra você. Saudade de você. É isso. Então tá. Foi quase uma terapia aqui pra mim agora. Meia hora, ó. 31 minutos. Tá, passei 10 minutos, mas foi rápida também. Beijo. Muito obrigada quem assistiu, quem perguntou, quem participou. E é isso. Vejo vocês aí. Se quem tiver sugestão, manda a sugestão de tema, que aí eu posso pensar pro próximo. Tá bom? Beijo.